Você acompanhou aqui no Jornal da Record News uma série de reportagens que nós apresentamos em função de uma série também de debates que foram promovidos por nós aqui na Record. Debates com candidatos a prefeito da região metropolitana de São Paulo. Aí que vieram os candidatos de Guarulhos, Diadema, Santo André, São Bernardo, Jundiaí, etc. E nós apresentamos não só o debate, mas apresentamos também uma pessoa, não é, que usava a linguagem Libra para que outras pessoas pudessem também acompanhar o debate que foram feitas aqui. Então, em termos disso, nós pedimos para o professor, doutor, Eduardo de Campos Garcia, que está aqui, autor desse livro, né, para falar um pouco conosco a respeito de Libras. E ele está aqui no nosso estúdio e ele é o nosso convidado. Eduardo, obrigado pela gentileza. Obrigado, Heródoto. Eduardo, me diz o seguinte, onde é que nasceu essa linguagem de Libras? Na verdade, a língua de sinais, enquanto linguagem, ela sempre foi usada pela pessoa surda, né? Então, desde os primórdios, a gestualidade, ainda não reconhecida como sinalização, ela já era usada, com o mesmo valor e potencial que a oralidade. No Brasil, institucionalmente, disse que a língua de sinais brasileira tem origem na língua francesa. Existe sim uma influência muito grande da língua francesa, porque no momento em que o INES é inaugurado no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, muitos professores são trazidos da França. Então, em primeiro momento, a língua ensinada é a língua francesa de sinais. Mas os surdos brasileiros já sinalizavam. Então, existe uma mistura muito grande da influência da língua de sinais francesa com os sinais que os próprios surdos já usavam, né? E a partir daí, então, deu-se origem à língua de sinais brasileira. É importante... Só uma coisa, desculpe. O sinal, ele é uma sílaba, ele é uma letra ou ele é uma palavra? O sinal, ele é uma palavra. Ele é uma palavra? Ele é uma palavra. Então, muitas vezes, por exemplo, eu posso fazer um sinal apenas, e na medida em que eu aponto esse sinal para alguém, eu já tenho uma frase completa. Então, esse sinal, por exemplo, é o sinal de nome. Se eu aponto para você, eu estou perguntando qual é seu nome. Então, eu tenho um sinal, mas na medida que eu mudo a posição da minha mão, eu já tenho uma frase completa. Se eu for... Podemos ficar de pé, lá? Claro. Acho que seria melhor. Claro. Fácil, sim. Então, a sinalização, ela acontece de três formas, né? Primeiro, o modo como eu configuro a minha mão. Sei. O local onde eu posiciono a minha mão e o movimento que eu faço com a minha mão. Sei. Então, essa configuração de mão parada é só uma configuração de mão. À medida em que eu a posiciono, eu já dou início a uma construção de frase. A frase, então, é sempre construída da esquerda para a direita? Não, nem sempre. Não, nem sempre. Não existe essa regra. Né? Existem frases que são de cima para baixo, existem frases que são de baixo para cima, não é? Existem frases de direita para esquerda ou da esquerda para a direita, não. Tá, agora me diz o seguinte, esses sinais que você mostrou, eles são universais ou são aplicados só para a língua portuguesa? Sim, então, na verdade, assim, os sinais, cada país tem a sua língua de sinais, né? Então, a França tem a língua de sinais francesa, os Estados Unidos tem American Sign Language, a língua gestual portuguesa não é a mesma língua brasileira de sinais. É diferente? É diferente. A língua de sinais de Portugal é diferente da do Brasil? É diferente, inclusive... Por exemplo, tem um exemplo para me dar, ou não? Por exemplo, mesmo o alfabeto manual, eu não conheço a língua portuguesa de sinais, eu conheço a língua brasileira de sinais, mas até mesmo o alfabeto manual, não é, que o surdo usa para soletrar algumas palavras, tem diferenciações, né? Então, cada país tem a sua língua de sinais, até por uma questão de origem histórica, diferenças culturais. Se um surdo brasileiro ele vai para Portugal, ele precisa aprender a língua gestual portuguesa. Se ele vai para os Estados Unidos, ele tem que aprender American Sign Language, senão ele não se comunica. Entendo. Agora, na medida em que, por exemplo, eu contei agora porque nós temos debate e tinha uma pessoa aqui conosco, né? Fazendo sinais. Não é uma tradução. É uma tradução ou interpretação? Como é que ele pode ser tão rapidamente mostrando os sinais? Na verdade é uma interpretação. É uma interpretação? É uma interpretação, porque você vai passar da língua portuguesa, quando alguém oraliza, para a língua de sinais brasileira. Por exemplo, se eu uso a expressão que
o papel de tal pessoa o papel da conversa é importante para o diálogo, né? Então, o papel aqui já tem sentido de importante. Então, eu não vou traduzir como papel, porque papel, esse sinal é de papel. Esse sinal é de papel? De papel. Repete para mim, seria por favor. Importante. Então, papel aqui tem significado de importante. Então, o sinal seria esse e não esse. Entendo. Entende? Então, não pode ser interpretado ao pé da letra. Né? Quer dizer, então, é mais uma, vamos dizer, é uma tradução de ideias. É uma tradução de ideias como acontece em qualquer língua. Sim, de qualquer língua. De qualquer língua. Ou seja, então, eu sou leigo também nesse assunto. Então, eu não traduzo letras, né? E não traduzo palavras, eu traduzo ideias. Ideias. Esse é o ideal. Né? Por exemplo, existem alguns aplicativos que as pessoas usam para facilitar um pouco a comunicação com a pessoa surda, mas é importante que fique claro, eles facilitam a comunicação, mas normalmente os aplicativos usados, eles fazem uso do português sinalizado. Então você oraliza para o aplicativo e o aplicativo ele vai sinalizar da mesma forma que você oralizou, palavra por palavra. Então o surdo compreende, mas ele pode ter um certo engano na compreensão, porque esse aplicativo, na verdade, fez português sinalizado. A sequência que você constrói a língua de sinais também é diferente da língua portuguesa, né? Em língua de sinais não existe, por exemplo, artigo, preposição e conjunção. Não tem? Não tem. Não tem. Né? É importante entender que a língua de sinais ela se constrói por meio de um pensamento imagético, ou seja, o surdo ele pensa por meio das imagens. E o conceito de imagem que a pessoa ouvinte tem é diferente do surdo. Enquanto que para o ouvinte a imagem é um complemento no processo de comunicação, para o surdo a imagem ela opera diretamente no cognitivo. Né? Então o surdo pensa por meio da imagem.